Meus amigos, o Botafogo e sua pipocada histórica e, para mim, a maior, né, da história em um campeonato de pontos corridos. Salve, amantes do futebol, sou o Lucas Assunção e está começando aqui mais um vídeo aqui no meu canal e eu vou falar aqui, né, nesse vídeo, né, aliás, convido, né, a você aqui para acompanhar aqui esse conteúdo e nesse vídeo eu vou falar aqui, né, do Botafogo, né, Botafogo e sua pipocada no Brasileirão, né. É impressionante essa campanha surreal do Botafogo, que abriu 15 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. E essa vantagem praticamente sumiu. E o Botafogo agora não tem mais chances de título brasileiro. E assim, antes do Botafogo ter essa pipocada histórica no Brasileirão, o Botafogo ele já tinha sido eliminado do Campeonato Carioca na primeira fase, não se classificou nem para a fase final do Campeonato Carioca. Na Copa do Brasil teve um jogo que sofreu contra o Sergipe, né, que foi empate 1-1, o Botafogo se classificou pela vantagem do empate, um gol no finalzinho do Adrielson, um lance polêmico ali, naquele jogo contra o Sergipe. Também eliminado, não, na Copa do Brasil o Botafogo seguiu, né, e depois foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Foi eliminado na Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça, né, e foi mais ou menos isso que foi o Botafogo nas Copas, né? Porque no Brasileirão ele fez uma campanha muito surreal, né? E agora vamos falar aqui da ordem cronológica aqui do Botafogo no campeonato. O Botafogo assumiu a liderança na terceira rodada do campeonato, que foi a vitória de 3-2 contra a equipe do Flamengo. Inclusive o Botafogo conseguiu no primeiro turno uma campanha extraordinária, muito boa. Né, o time do Botafogo no campeonato em 19 rodadas, ganhou do Flamengo 3-2 para a equipe do Botafogo. O Botafogo naquele jogo, na época ainda treinado pelo Luiz Castro, o Botafogo ele fez uma boa partida, apesar do Flamengo ter perdido muitos gols, né, naquele jogo, mas o Botafogo ele foi muito bem na sua estratégia, né, muito bem na sua estratégia, Tiquinho marcando gol, né, e aquele jogo o Flamengo conquistou, né, aquela vitória, né, o Tiquinho marcou 2 vezes um desses gols de pênalti, né? 3-2 para o Botafogo contra a equipe do Flamengo. E aí o Botafogo assumiu a liderança, né? E ficou na liderança do campeonato durante muito tempo. Muito tempo. Aí nesse meio termo aí do trabalho do Luiz Castro, ele conseguiu aí boas vitórias, ganhou do Atlético Mineiro aqui, ganhou do Fluminense, que depois viria a ser campeão da Copa Libertadores da América, né? E ganhou aqui, né, do Palmeiras, né? Do Palmeiras, né, por 1-0 o jogo no Allianz Parque. O Palmeiras que muitos aí, na época, estavam colocando o Palmeiras como um dos favoritos ao título, como o Palmeiras agora é líder do campeonato. Mas, para surpresa de muitos, o Botafogo conseguiu vencer, o Palmeiras conseguiu perder para o Botafogo 1-0 para a equipe do Botafogo. E naquele momento o Botafogo estava liderando com folga o Brasileirão. E aí, na 12ª rodada, né, o Botafogo estava com o Luiz Castro. E aí, o treinador português aceitou uma proposta do Al Nassr, clube do Cristiano Ronaldo, né? Clube do Cristiano Ronaldo, para treinar aí na sequência da temporada, né, do time saudita. E é claro que, obviamente, ele aceitou a proposta, né? Quem, em sã consciência, iria apostar, né, que ele não iria para lá, né? Quem, em sã consciência, iria não aceitar essa proposta. E essa é coisa de tonto, que não aceitasse uma proposta do Cristiano Ronaldo, que tem bons jogadores, Talisca, o Mané, que era do Liverpool, agora tá lá no Al Nassr. Porra, quem não ia recusar uma proposta dessa? Claro que o cara, na hora, fala assim, ó, vamos embora, tchau. E até seria uma boa, né, na época, né, pelo menos sair do Botafogo, porque senão ele ia cobrar um título que não era a expectativa do Botafogo, né, não era a expectativa do Botafogo. E aí aconteceu essa questão aí, né, do Luiz Castro ter saído do Botafogo. Eu achei uma saída correta. Pra mim, acho que é justo ele sair, porque o torcedor ia cobrar título, né? E o Botafogo liderando o campeonato. Naquela questão, o Botafogo estava liderando de forma absurda.
Aí depois veio o Caçapa, né, para ser aí o auxiliar. E um detalhe, o Lúcio Flávio, que depois viria a ser efetivado como técnico, não era nem o favorito para substituir o Luiz Castro, para tu ver a merda que foi o Botafogo nessa decisão aí dele ser efetivado. Mas a gente vai falar isso mais para frente. E aí, o Caçapa veio no lugar dele e conquistou aí boas vitórias. Ganhou do Vasco, ganhou do Bragantino. Teve boas vitórias, mas sem jogar um futebol convincente. Era mais ou menos o estilo do Botafogo, né? O estilo do Botafogo é mais ou menos isso. Era contra-ataque, né? O time com uma defesa sólida e ter aí o contra-ataque a sua artimanha, a sua jogada. Inclusive, né, aproveitou muito a velocidade, né, dos pontas, o Júnior Santos, o Vitor Sá, e o Botafogo conseguia bons resultados. Mas era mais aquele futebol de sempre. O Botafogo não tinha uma estratégia assim, diferente, né? E aí o Caçapa saiu do Botafogo. Eu achei até a melhor opção para o Botafogo, melhor do que dos dois treinadores que viriam a seguir, né? E aí o que aconteceu? Inclusive teve até uma vitória por 2-0 do Botafogo contra o Grêmio na Arena do Grêmio, né? Também tem um detalhe aqui também. E aí contratou o Botafogo, o treinador português, Bruno Lage, que tinha uma passagem frustrante no Benfica, sendo que ele encarou digamos assim, no Benfica, uma realidade muito parecida com o do Botafogo também, porque o Bruno Lage estava no Benfica, no Campeonato Português, a 7 pontos do Porto. Aí, né, teve o confronto direto, deu o Porto e o Benfica de 7 pontos, a vantagem praticamente se perdeu e o Benfica perdeu o título e ele saiu do clube, né? Então o Bruno Lage ele saiu da equipe, né, do Benfica, e mais o erro da diretoria, porque contratar Bruno Lage, que estava nesse currículo aí de estar numa diferença grande e depois cair, né, mais um erro da diretoria. Tá aí o primeiro erro, digamos assim, da diretoria em trazer um treinador desse. E tem um detalhe, na derrota contra o Flamengo, o Bruno Lage falou o seguinte, né, que ele entregou o cargo à disposição, que é uma coisa absurda. O time estava liderando com folga, aí o cara entrega o cargo à disposição. Assim, é uma doideira absurda. E aí, né, ele manteve, né, pelo menos a diretoria do Botafogo manteve o Bruno Lage, só que ele teve uma sequência né, sequências ruins de resultados, né, e aí que culminou, por exemplo, aqui no empate contra o Santos, 2-2, né, teve aqui a derrota, teve uma sequência ruim, né, teve a derrota pro Flamengo, 2-1, que foi o jogo que ele iria entregar o cargo, aí perdeu do Galo, perdeu do Corinthians e empatou pro Goiás. Nesse jogo, foi o jogo do Tiquinho, né, que o Bruno Lage deixou o Tiquinho no banco, colocou o Diego Costa, inclusive o Diego Costa, o Tiquinho, ele entrou e fez o gol do empate, né, 1-1, e aí os jogadores não gostaram da escalação, inclusive o John Texton, e aí os jogadores pediram a cabeça do Lage e conseguiram. O Bruno Lage foi demitido do comando do Botafogo. Inclusive até fiz vídeo lá falando da emissão do Bruno Lage, só conferir o vídeo aqui, tá aqui nas partes aqui para ser clicado aqui, né? Um linkzinho, enfim, seja lá qual for. E aí o Bruno Lage foi demitido, né? Que para mim foi um erro dos jogadores ter decidido trocar o treinador e da efetivar o Lúcio Flávio, foi um erro. Qual a experiência que esse cara tem no comando do Botafogo? Zero. Inclusive ele saiu do Botafogo, Lúcio Flávio, não vai exercer nenhum cargo no Botafogo. Será que os jogadores reclamaram isso? Né? Enfim, eis a questão. E aí o Lúcio Flávio, a pedido dos jogadores, que é algo absurdo, né? Como é que em uma empresa, em um ambiente de trabalho, o cara, né, demitido. Não, vamos escolher o cara para compor o elenco, fazer arroz com feijão. Inclusive na mídia se vendeu essa coisa do arroz com feijão. E aí que mostrou que o arroz com feijão estava queimado pra caramba. E aí com o Lúcio Flávio praticamente o time piorou. Apesar do Botafogo ter conquistado duas vitórias consecutivas, Fluminense e o América Mineiro. Vitórias aí por 2-0 e 2-1, 2 jogos, né, fora dos seus domingos. Só que aí acontece, né, a tragédia, o começo da tragédia do Botafogo. O Botafogo empata em 1-1 contra o Atlético Paranaense, foi aquele jogo da queda de energia, o jogo
retornou no dia seguinte e o placar permaneceu 1-1, o jogo foi sem torcida. Aí perdeu do Cuiabá 1-0, 1-0 pro Cuiabá contra o Botafogo no Engenhão. E aí teve, talvez, acho que o jogo mais sofrido do Botafogo no campeonato, que foi o jogo contra o Palmeiras, o jogo aí no Newton Santos, em que o Botafogo abriu 3-0 Botafogo contra a equipe do Palmeiras. Os gols aqui do Eduardo, né, do Tietê, aliás, um golaço do Tietê e do Júnior Santos no contra-ataque. Abriu 3-0 o Botafogo. Aí depois o Hendrick descontou para o Palmeiras. No meio teve a expulsão do Adrielson. E um detalhe, teve um pênalti para o Botafogo, né, em que o Tiquinho ia bater o pênalti. Caso o Tiquinho convertesse, era o gol do 4-1 e o jogo ia acabar. O jogo já estava definido ali. Só que o Tiquinho perdeu o pênalti. E o Everton fez a defesa. E aí, na sequência, teve os lances do jogo. O Hendrick, que talvez foi para mim, acho que foi o principal jogador do Palmeiras na temporada. Foi o cara o único que acreditou mesmo que dava para conseguir. O Hendrick, ele já tinha feito o primeiro gol, marcou o segundo, né? Marcou o segundo gol batendo cruzado, né? Batendo de fora da área, marcando o segundo gol. O primeiro gol foi um golaço. Aí o Flaco Lopes de cabeça, né, livre, os dois livres, tanto o Gustavo Gomes que tocou de cabeça para o Flaco Lopes empatar o jogo. E nos acréscimos, Murilo fez o quarto gol, 4-3 para a equipe do Palmeiras contra o Botafogo. E aí, né, praticamente a derrocada, pelo menos para mim, começou nesse jogo. Porque praticamente depois dos 4-3, o emocional... Inclusive, também fiz vídeo aqui falando aqui da queda do Botafogo, que eu falei que... Tá no título lá, tá? O problema vai além do mental, que aliás tem mais de 100 visualizações no meu canal, no Lucas Assunção. Aliás, se inscreva no meu canal, ative as notificações, né? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que possa curtir aqui esse conteúdo. E aí é o seguinte, naquele jogo o Botafogo praticamente entregou, né, os pontos, porque o Botafogo estava numa campanha de que o Botafogo poderia até conquistar o título, né? E aí o que aconteceu foi essa derrota aí de 4-3 do Palmeiras contra a equipe do Botafogo. Então, né, o Botafogo, que só para a gente aqui recapitular, para recapitular aqui, o Botafogo estava 15 pontos, né? Ali em meados ali do final do primeiro turno, né? E aí o time praticamente se perdeu nas tabelas, né? Por conta dessa derrota de 4-3 para a equipe do Palmeiras. Aí, a partir daí, o Botafogo teve a sua queda, né? Teve a sua queda no campeonato. E aí começava ali a sequência, que até hoje tem essa sequência ruim, de 10 jogos sem saber o que é vitória. Né? 10 jogos, né? Sem saber o que é vitória para a equipe do Botafogo. E essa liderança, que estava desde a terceira rodada, desde os 3-2 do Botafogo contra o Flamengo no Maracanã, ela caiu, essa liderança, na 33ª rodada. Foi aonde o Botafogo caiu, né, no campeonato. A 31ª foi quando o Botafogo perdeu de 4-3. Foi na 33ª rodada que o Botafogo perdeu essa liderança, né, do campeonato. E foi no jogo aqui, da 33ª rodada do Brasileirão, em que o Botafogo perdeu a liderança aqui, né, na partida contra, só para recapitular aqui, contra o Grêmio, os 4-3 contra a equipe, né, do Grêmio, e sem contar também o Fortaleza também, que o Botafogo também tropeçou e empatou em 2-2. Né? Enfim, e aí a partir daí foi só quedas, né? Foi só uma queda que aí sim foi complicado. Aí depois perdeu do Vasco, né, por 1-0, perdeu aí do Vasco, um jogo muito ruim do Botafogo, né? E aí, vamos lá, perdeu de 4-3 pro Grêmio,
empatou em 2-2 contra o Bragantino. Aí depois teve sequência de empate. Foi 2-2 contra o Bragantino, 2-2 contra o Fortaleza, 1-1 contra o Santos, no Engenhão, no Newton Santos, e 1-1 contra o Coritiba. E com o Botafogo fazendo 1-0 no finalzinho, gol do Tiquinho de pênalti. No lance seguinte saiu o gol do empate do Coxa, gol do Edu, empatando o jogo. E aí praticamente, né, o título, praticamente acabou a chance de título no empate sem gols contra a equipe do Cruzeiro. Nessa quarta-feira vai ter o jogo contra o Inter, mas praticamente não há mais nada acrescentar no Botafogo na briga pelo título. Mas corre risco de até perder a vaga para pré-Libertadores. Esse que é o problema da situação do Botafogo, que pode, de líder com 15 pontos, terminar o campeonato fora da fase de grupos direta da Libertadores da América. Então, essa que é a situação do Botafogo. Pode o Botafogo terminar esse campeonato sem a vaga direta na Libertadores. Pode começar o ano em fevereiro jogando a pré-Libertadores, jogando aí 2 fases, né, preliminares da pré-Libertadores, né, as fases preliminares, né, e termina o ano de forma melancólica, apesar de que o Botafogo vem voltando de uma Série B, mas, né, sinceramente, assim, é meio ingênuo achar que voltou da Série B e faz uma campanha, né, bacana. Não dá para achar isso normal. Tirar 15 pontos, uma das maiores pipocadas da história do Campeonato Brasileiro, e também do campeonato em pontos corridos, em ligas mundiais, isso aí é imperdoável, né? O torcedor do Botafogo deve estar, né, pensando, cara, como é que o Botafogo perdeu pontos, como é que o Botafogo perdeu o título dessa maneira, né? É quase inexplicável, né? Quer dizer, tem explicação, né? São os erros, né, da diretoria, as contratações aí de Bruno Lage, Lúcio Flávio, efetivação, com o aval dos jogadores. Os jogadores têm responsabilidade, sim, na situação, e são responsáveis, sim, pela questão dessa queda de rendimento do Botafogo. E também, claro, a questão mental, a questão emocional, isso pesou muito. Mas, para mim, os erros, eles são mais evidentes do que os problemas mentais do clube carioca. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um vídeo. Eu comentei aqui sobre, né, a campanha do Botafogo no Brasileirão, que, né, termina aí, né, de líder, né, a 15 pontos, terminou aí uma campanha terrível, né, e agora, né, pode até nem jogar a fase de grupos da Libertadores, né. Comenta aqui embaixo o que você achou aí dessa queda de rendimento do Botafogo, né, se a culpa é dos jogadores, é da diretoria, é também torcida também, né? Enfim, seja lá qual for, comenta aqui embaixo. E também você pode aí dar o seu like, né? Dê o seu like, faça a sua inscrição, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que possa curtir esse conteúdo aqui no meu canal. Até a próxima, galera, e tchau!